Ele é conhecido como o Homem-Morcego, ou então como o Cavaleiro das Trevas. Sim, estamos falando do Batman, um personagem misterioso e de certa forma sinistro que nos é apresentado como um herói. Sucesso nos quadrinhos, TV e cinema, possui uma legião incontável de fãs. Aventuras fascinantes, um figurino obscuro e um enredo que prende a nossa atenção. A grande maioria de nós, quando éramos crianças, já brincamos de ser o Batman, e com as crianças de hoje não é diferente. Afinal, quem não deseja ser um grande herói que combate o crime e salva a mocinha do perigo? Quem nunca sonhou em ter um Batmóvel? Sem sombra de dúvidas, é um personagem incrível. Mas será que existe algo obscuro e assustador por trás disso tudo? Apresentaremos a seguir uma teoria e alguns fatos que deixa tudo ainda mais misterioso e sinistro. Sentem-se, crianças. Vai contar uma história para vocês. O lado obscuro de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Batman é um super-herói fictício. Foi criado pelo artista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger, que apareceu pela primeira vez na revista Detective Comics número 27, em maio de 1939. A identidade secreta de Batman é Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy, magnata de negócios, filantropista e dono da corporação Wayne. Depois de testemunhar o assassinato dos seus pais enquanto criança, Wayne jurou vingança contra os criminosos, um juramento moderado por um sentido de justiça. Wayne treina-se então a si próprio, tanto física como intelectualmente, e cria uma persona inspirada no morcego para combater o crime. Batman opera na cidade fictícia de Gotham City e é ajudado por outros personagens, incluindo seu mordomo Alfred e outros aliados vigilantes como Robin. Ao contrário da maior parte dos super-heróis, Batman não tem superpoderes. Faz uso do seu intelecto de gênio, da sua perícia em artes marciais, da sua destreza física, das habilidades de detetive, da ciência e da tecnologia, da sua riqueza, da sua provocação ao medo e intimidação, e uma vontade indomável na sua guerra contínua contra o crime. Uma grande variedade de vilões compõe a galeria do Batman, incluindo o Coringa, o seu arqui-inimigo. Como a maioria de nós já sabemos, Batman é a identidade secreta de Bruce Wayne. Bruce Wayne se mostra perante a sociedade como um playboy irresponsável e superficial que vive da fortuna herdada dos pais, conquistada quando os pais de Bruce investiram em Gotham antes da cidade se tornar uma grande metrópole, e dos lucros obtidos pelas empresas Wayne, uma grande empresa no ramo da tecnologia de ponta. Contudo, Bruce Wayne também é conhecido por suas contribuições para a caridade, especialmente através da Fundação Wayne, fundação dedicada a ajudar vítimas de crime e prevenir que as pessoas tornem-se criminosas. Essa personalidade de Bruce Wayne foi inventada por ele para evitar que alguém desconfiasse do seu alter ego, às vezes fingindo-se de bobo e egoísta para que ninguém descubra a sua verdadeira identidade como Batman. Bruce Wayne deixou claro que considera manter sua identidade secreta como prioridade máxima, chegando a ficar perto da morte várias vezes para evitar mostrar suas habilidades em público como Batman. Bruce Wayne criou o Batman
para causar medo no submundo de Gotham e para defender os inocentes. O uniforme e a maneira como age quando o usa tem o objetivo de intimidar seus adversários. Enquanto Bruce Wayne é despreocupado e irresponsável, Batman é frio, determinado e implacável. Além do uniforme e da personalidade, Bruce Wayne também altera sua voz significativamente quando torna-se Batman, tanto para disfarçar como para intimidar. Batman costuma atuar somente à noite, imitando os hábitos dos morcegos. Em histórias mais recentes, surgiu a ideia de Batman como uma lenda urbana. Porém, o que mostraremos a vocês vai muito além de uma lenda urbana. Trata-se de uma teoria macabra, baseada também em muitos fatos que aconteceram de verdade. O criador de Batman, Bob Kane, era fascinado por demonologia e também por ocultismo. Existem boatos. Eu disse boatos, não estou afirmando nada aqui. Existem boatos e algumas evidências de que Bob Kane teria um envolvimento com o satanismo, ocultismo e bruxaria. Teorias apontam que Batman foi inspirado em um demônio que conhecemos no Brasil como Exu Morcego. Esta entidade se manifestou de maneiras diferentes para vários povos, mas sempre com a sua característica peculiar em formato de morcego. Dizem que a teoria dos vampiros surgiu baseada em pessoas que fizeram pacto com este demônio e que se tornaram pessoas com características vampirescas, que gostam de beber sangue, que não saem durante o dia, possuindo apenas hábitos noturnos. Segundo alguns exorcistas especializados em demonologia, Exu Morcego é o demônio das doenças venéreas. Ele age e se alimenta de energia das doenças venéreas. Porém, também gosta de beber sangue, principalmente em rituais feitos para sua adoração e louvor. Segundo os seus seguidores, ele resolve os trabalhos que lhe são encomendados na maior rapidez. A pessoa que possui este demônio em seu corpo corre sérios riscos de vida, uma vez que o mesmo tem a fama de assassinar aqueles que o servem nas incorporações. Ele também é conhecido como um dos cavaleiros do inferno, que lidera legiões de demônios para atacarem os anjos de Deus. Diz a lenda que no passado ele foi uma pessoa comum, um homem muito rico, que teve os seus pais assassinados e que herdou um castelo e muitas riquezas. Em busca de vingança, ele saía durante a noite e matava qualquer pessoa que se encaixava no perfil da pessoa que ele imaginava ser o assassino dos seus pais. Por conta da sua vestimenta que ele usava quando saía durante a noite para cometer os seus assassinatos, ele ficou conhecido como o Morcego da Meia-Noite e o Cavaleiro das Trevas. Seria isso uma coincidência? Ou o criador de Batman se inspirou nesta criatura macabra e sinistra para criar o personagem que todos nós conhecemos? A lenda do Exu Morcego tem o seguinte desfecho. Segundo histórias, ele estava decepcionado porque nunca achou as pessoas que mataram seus pais. Então, o demônio apareceu para ele e lhe fez uma proposta. Em troca da sua alma, o demônio entregaria as pessoas que mataram seus pais para que ele pudesse ter a sua vingança. Então, ele aceitou a proposta do demônio e selou um pacto com o inferno. Logo depois de ter a sua vingança, sua alma foi levada para as profundezas do abismo. E lá, ele deixou de ser humano para se tornar um demônio muito poderoso e forte, que lideraria uma legião de outros demônios para capturar as almas dos bandidos e assassinos que ainda vivem na Terra e levá-los diretamente para o inferno, onde sofrerão as mais terríveis tormentas. Percebeu a semelhança da lenda com a história do Batman? Muita coincidência, você não acha? Existe também uma outra teoria bastante bizarra e macabra que conta a real mensagem que existe por trás do enredo da história do Batman. Segundo a teoria, Bruce Wayne não perdeu os pais. Na verdade, ele morreu. Sim,
Ele morreu, porém ele não sentiu a morte chegar, e ele tem em sua memória a lembrança de que seus pais foram assassinados. Porém, na verdade, quem foi assassinado na presença dos seus pais foi ele. A cidade de Gotham, na verdade, seria o purgatório, onde muitas almas estão ali para progredir ou regredir de vez. Cada alma cria seu próprio universo no purgatório, e as pessoas que estão em Gotham são almas que projetaram aquela cidade, ou seja, aquele universo dentro do purgatório, para serem reavaliadas novamente, e assim, depois deste processo, ou subir para o céu, ou descer de vez para o inferno. Bruce Wayne está neste lugar não por acidente, mas porque fez parte de um plano maquiavélico de um demônio que queria usá-lo no purgatório. E neste lugar, o purgatório, que é representado pela cidade de Gotham City, Bruce tem a impressão que vive a sua vida normalmente, sendo criança, passando pela adolescência e chegando na fase adulta. O demônio que o levou para este lugar quer prepará-lo para uma missão: aniquilar todas as almas que não evoluíram para o bem. Então essas almas precisam ser aniquiladas para serem lançadas de uma vez por todas no inferno. O demônio que arquitetou esse plano maléfico se apresenta para Bruce na forma de Alfred, o seu mordomo simpático e cuidadoso. Sim, Alfred, na verdade, é um demônio que tem a missão de levar todas as almas que não evoluírem no purgatório diretamente para o inferno. Por isso, ele arquitetou um plano maléfico, onde levou Bruce Wayne para a cidade de Gotham, um universo paralelo do purgatório. Então o demônio, que se apresenta como Alfred, recruta Bruce Wayne para se tornar uma das criaturas mais fortes e mais sinistras do purgatório, no caso, representada pela cidade de Gotham City. As almas que não evoluíram no purgatório e que precisam ser mandadas diretamente para o inferno são os vilões que, por conta da sua maldade interior ser tão grande, evoluíram de maneira negativa e se tornaram poderosos no purgatório. Vamos conhecer agora os principais vilões do Batman. Coringa, um psicopata extremamente cruel e perigoso, anárquico em praticamente todos os seus atos e objetivos, sendo por isso imprevisível. Na verdade, sua única motivação repetida é causar dor e morte às outras pessoas, em especial ao Batman e seus aliados, sempre rindo e fazendo piada das desgraças alheias. Por ser um personagem muito sinistro e macabro, futuramente faremos um vídeo especial totalmente voltado para o Coringa. Mulher Gato. Órfã desde menina, Selina passou algum tempo em um orfanato feminino, do qual eventualmente fugiu. Sua inspiração para se tornar a Mulher Gato teria se originado ao observar o próprio Batman, personagem com o qual acabou tendo um romance que nada durou. Durante um tempo, Selina foi garota de programa e abandonou o ofício para se tornar a Mulher Gato, a ladra mais sensual de Gotham City. Pinguim, um terrível ladrão e mafioso que auto-intitula-se como o Cavaleiro do Crime. Ao contrário da grande parte dos inimigos de Batman, o Pinguim tem total controle de suas ações e está em perfeita sanidade mental. Ele é maquiavélico, sagaz e por muitas vezes traidor. Charada. Edward Nigma, conhecido como Charada. Ao contrário de muitos vilões de quadrinhos, ele não usa força bruta, mas é um estrategista e emprega muitos capangas em seus crimes. Sua particularidade é que ele é incapaz de cometer seus delitos sem o uso de diversas enigmas e charadas, quebra-cabeças e palavras cruzadas. Pista do crime deixadas propositalmente para atormentar a polícia e o próprio Batman. Ele é um personagem tão sinistro que ele tentou negociar a própria alma do Batman com o demônio Nibiros. Duas Caras. Anteriormente, foi um promotor público na cidade de Gotham e aliado próximo de Batman. Entretanto, ele enlouquece depois que o chefe da máfia joga ácido nele durante um julgamento, desfigurando o lado esquerdo do seu rosto, assim se tornando um vilão.
Uma curiosidade sobre Duas Caras é que ele, antes de se tornar vilão, fazia sua própria sorte usando uma moeda de lados iguais. Porém, durante o acidente, um lado da moeda se queima, assim fazendo que o próprio decidisse a vida dos seus reféns pela sorte entre a vida e a morte. Esses e outros vilões da saga de Batman são na verdade espíritos que não evoluíram e que deixaram a obscuridade tomar conta do seu ego. Então, se tornaram condenáveis ao inferno, e o Cavaleiro das Trevas, Batman, recrutado pelo demônio, que se manifesta como Alfred, precisa imediatamente derrotá-los e enviá-los de vez para as profundezas do abismo. Bruce Wayne nada mais é do que um fantoche na mão do demônio, usado para satisfazer os interesses do inferno. Essa é uma das teorias mais bizarras que existem por trás do Batman, revelando um lado macabro e sombrio. Além disso, existe outro fato bizarro por trás do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Algumas pessoas acham que este filme e toda a história do Batman é amaldiçoada. Batman, o Cavaleiro das Trevas, vai ficar marcado como o filme que teve uma das chacinas mais violentas da história dos Estados Unidos em sua estreia. Veja agora as coincidências obscuras e aterrorizantes que assolaram os bastidores do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. O técnico de efeitos especiais do filme morreu durante uma filmagem de uma perseguição. Ele operava uma câmera na parte traseira de uma caminhonete, mas não conseguiu fazer uma curva e se chocou contra uma árvore. Após em uma brilhante e assustadora interpretação do Coringa, o ator Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York devido a uma overdose de remédios. O filme estreou após a sua morte. Segundo um exorcista muito conhecido nos Estados Unidos, o ator havia interpretado o papel Coringa possuído por um demônio. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Segundo este exorcista, o ator que fez Coringa no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, estava incorporado com uma entidade extremamente maquiavélica. O famoso ator Morgan Freeman, que fez um papel no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, sofreu um sério acidente de carro no mesmo ano em que o filme foi gravado. Em 2012, um atirador invade uma sessão de Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, em Aurora, no Colorado, e mata 12 pessoas e fere cerca de 60. E para deixar o fato ainda mais bizarro, este atirador, um ex-estudante de medicina psiquiátrica, entrou no cinema se dizendo ser o Coringa. Ele chegou a pintar o cabelo de verde. Logo depois, ele atira e mata várias pessoas, ferindo outras. O mais impressionante é que em 1986 foi lançada uma revista do Batman onde há uma história exatamente como essa, em que um atirador entra e mata várias pessoas em um cinema. Seria tudo isso uma coincidência? Ou consequência de um possível pacto feito pelo criador de Batman, que possivelmente criou seu personagem inspirado em um dos piores demônios já relatados nos estudos de demonologia e ocultismo. Lembrando que o intuito do vídeo não é difamar o personagem e nem os seus criadores. Apenas apresentamos teorias, também baseadas em alguns fatos obscuros. Não é novidade para ninguém de que muitas pessoas acabam se envolvendo com o lado obscuro do mundo, com coisas não muito boas, para poderem alcançar sucesso. Seria o criador de Batman mais uma dessas pessoas que se envolveu com o lado obscuro da vida para poder alcançar os seus objetivos? Basta olhar o que existe por trás de todos esses acidentes que aconteceram nos bastidores do filme Batman, Cavaleiro das Trevas, e a teoria apresentada sobre o que existe por trás do enredo de toda a história do Batman pode ser de fato uma mensagem subliminar deixada pelo autor, simbolizando algo que acontece no mundo espiritual que nós não vemos e não presenciamos. Nosso papel é coletar todas as informações possíveis, organizá-las e apresentá-las a você.
Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Inscreva-se no canal